principal pesquisador de relâmpagos em Israel. Eu tive a ideia de pesquisarmos os sprites no espaço, na parte noturna da órbita. O trabalho anterior consiste em procurar sprites no espaço. Tínhamos um instrumento superior a bordo e acreditávamos que dava para fazer um bom trabalho caçando os sprites. Ilan Ramon, amigo de Yoav, foi o primeiro astronauta de Israel a filmar esses relâmpagos no espaço. Para os cientistas, era um fenômeno novo e eles queriam descobrir o que era exatamente aquilo. E a nossa câmera é a melhor maneira de monitorar e tentar pegar esses sprites no espaço. A tripulação da aeronave perseguiu relâmpagos gigantes em 42 órbitas noturnas. A equipe reuniu horas de filmagem de tempestades gigantes, como esta. Eles seguiram os relâmpagos que iluminavam as nuvens por baixo para descobrirem a área onde os sprites poderiam explodir acima das nuvens em direção ao espaço. Houston, estamos rastreando grandes tempestades novamente. O vídeo das primeiras tempestades foi enviado de volta para o controle da missão. As fitas finais ficaram a bordo para serem entregues a Yoav diretamente. Mas a entrega das fitas da mais ambiciosa caça aos relâmpagos não aconteceu. No final do seu 16º dia de missão, a nave espacial Columbia estava voltando para a atmosfera terrestre, acima do litoral da Califórnia. A bordo estavam os filmes das tempestades feitos no espaço, que poderiam ajudar os cientistas a entender os relâmpagos gigantes. Na manhã do dia 1º de fevereiro, esperávamos a reentrada da nave, observando pela tela grande, esperando. Um membro da equipe filmou os últimos momentos do cockpit. O ar superaquecido podia ser visto movimentando-se pela claraboia, quando a nave estava na atmosfera a 43 mil quilômetros por hora. Ficar lá fora agora não é uma boa ideia. As câmeras dentro do controle da missão em Houston registraram as últimas comunicações. Está tudo bem, controles, níveis, está tudo normal, certo? De repente, a transmissão da nave foi cortada abruptamente. As mensagens de rádio eram respondidas só por estática. O controle da missão não sabia que os operadores de câmera lá fora já estavam filmando os escombros da nave caindo no chão. Columbia, Houston checando comunicação em UHF. Está fora, mas acredito que deve ser instrumentação. Ok? Atenção. Atenção. Você disse para trancar as portas. Quando ouvimos que a queda havia começado na costa oeste, fomos checar o tempo lá e é claro que a ocorrência de sprites passa pela cabeça. Um choque ainda maior para os caçadores de relâmpagos veio de São Francisco. Uma outra pessoa havia fotografado a descida da nave. E descobrimos que havia uma foto que associava o fato com um relâmpago. Quando ficou sabendo do acidente, o astrônomo amador Dr. Peter Gold já estava preocupado por causa de uma anomalia em uma das fotos da reentrada da nave na atmosfera. Quando eu vi a foto e a televisão sugeriu que havia alguma coisa errada, eu fiquei todo arrepiado. A foto que havia chocado Gold mostrava a linha brilhante que a Columbia deixava com um lapso de tempo de 8 segundos. A reentrada da nave foi acompanhada por uma luz roxa em zigue-zague. Eu não sabia o que era, mas pela aparência poderia ser um raio. O aparente relâmpago aconteceu 2 segundos antes de um brilho repentino assinalar que a nave estava se partindo. A nave explodiu 6 minutos depois. Um jornal conseguiu a foto e o potencial assassino do mega relâmpago virou notícia de primeira página.
O acidente aconteceu no sábado e no domingo já havia um artigo no jornal falando sobre a fotografia tirada em Marin. E poucos dias depois, na quarta-feira, conversamos mais sobre aquela foto. Acho que a chamamos de foto impressionante do homem de São Francisco. O jornal havia visto a foto, mas estava proibido de publicá-la. A NASA havia enviado um agente para recolher a imagem e a câmera. Os caçadores de relâmpagos se tornaram detetives, querendo encontrar um sprite assassino. Havia uma fotografia e uma grande preocupação, pois durante a reentrada a aeronave passou pelas altitudes onde ocorrem os sprites e outros fenômenos elétricos. Para cobrir todas as possibilidades, a NASA queria assegurar que qualquer indício de atividade elétrica fosse completamente considerado. Mas os últimos registros da caça aos relâmpagos gigantes da Colômbia havia se perdido no acidente. Socorristas procuraram entre os escombros. Levou 2 semanas para que as fitas fossem encontradas. Elas foram levadas para Israel, onde os caçadores de relâmpagos estavam tentando aceitar a morte de Ilan Ramon, o israelense que havia sido enviado para fotografar os relâmpagos. A herança da equipe foi seu trabalho científico. Cada vez que nos encontrávamos, falávamos sobre a memória da missão, de coisas pessoais. Até agora, só assistimos 1 hora de fita e encontramos pelo menos 15 eventos confirmados que temos certeza de que são ou imagens de sprites ou de alguma coisa que ainda não conhecemos. Entre as primeiras imagens da Colômbia que vieram a público, havia a entrada de um meteoro, que aparentemente estava atraindo um relâmpago gigante. Seria possível que a nave houvesse se comportado como um meteoro e que sua reentrada houvesse tornado a Colômbia um ponto de atração de um relâmpago gigante? A NASA considerou essa terrível possibilidade em segredo. Enquanto isso, foi passado ao público que o acidente havia acontecido por um defeito na asa e má administração da nave. Agora, o primeiro motivo foi a espuma que saiu e atingiu o carbono reforçado. O segundo foi a perda do contato da NASA com o sistema de verificações e balanços. Em O Melhor da Semana do Tubarão, assista ao programa que ficou